Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast PCD. Eu sou a Bruna Martim, como sempre estou com ela, minha companheira, a Ju Domingues. E aí, Ju, tudo bem? Tudo ótimo. E hoje, para finalizar o dia de gravações, né? Isso, Temos exatamente. um convidado muito especial que está aqui para nos lembrar também do mês das doenças raras, né, Miguel? Ele que é uma referência para gente. Isso, vai trazer novidades para nós, pessoal. Marcos Vinícius! Ó, em coral, hein? Fiquei até envergonhado agora. Não, Boa doutora, noite. a gente nunca fez isso, viu? Exclusivo, exclusivo. Fiquei lisonjeado, obrigado. Bem-vindo, doutor Vini. Eu vou chamar doutor Vini. Por favor, doutor fiquem à Vini, vontade. bem-vindo. É um prazer em tê-lo aqui conosco, não pôde. Obrigado. Né? E pra gente poder começar... Apresentação, né? Isso, apresentação. A gente sempre quer saber quem é esse nosso convidado, quem é o Dr. Bacana. Vini, por que o Dr. Vini escolheu a medicina ortopédica? Bora lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer conversar com vocês sobre temas que a gente adora e, enfim, faz parte da nossa vida e da nossa rotina. Sobre a escolha em si, vamos começar por aí, né? Para mim foi, honestamente, muito fácil. Eu lembro claramente da primeira vez que eu atendi com um professor meu, pacientes neurológicos, né? Num centro de reabilitação chamado Lar Escola São Francisco. E, juro, demorou, sei lá, 2 pacientes para eu falar, é isso que eu quero fazer. Então foi imediato, foi muito Paixão fácil. à primeira vista. Paixão à primeira vista mesmo, de coração. Caramba. E foi mesmo, não teve nenhuma variável além dessa. Eu olhei, achei legal, é isso que eu quero fazer e bora lá. Bora pra ortopedia. Bora para ortopedia. Já estava predestinado, né, Ju? Já. Porque já são aí uns 25 anos, doutor de Ô, carreira? minha linda. Tem mais? Muito obrigado pela gentileza. Nossa, fui modesta. Essas meninas são muito bacanas comigo. Eu me formei, na verdade, em 1994. Então, esse ano eu faço 31 anos de formado. Mas, doutora, a gente quis, assim, trazer o doutor em especial nesse mês, né? Pra gente falar das doenças raras. E como mãe de mielo, né? Vamos começar pela mielo aí. Exatamente. Queria que Claro. o doutor trouxesse o que é a mielomeningocele e quais as sequelas ortopédicas de um Sim. paciente com mielomeningocele. Tá bom, não, vamos lá. Vamos começar pelo conceito. Eu sei que vocês sabem, mas para o nosso Sim, público sim, e tudo exato. mais é legal da gente reforçar. A mielomeningocele é uma ação congênita que acaba incluindo o tecido nervoso de forma primária, né? Defeito de fechamento da linha média. Então, é importante lembrar, o paciente é neurológico, ele não é ortopédico inicialmente. Por conta das lesões neurológicas que a doença traz, a gente vai ter desdobramentos ortopédicos, urológicos e assim sucessivamente. No nosso caso, na ortopedia, a gente tenta contribuir com as questões ortopédicas vinculadas à presença da mielomeningocele. Exato. E aí é muito normal eles terem aquele joelho, né? O Sim, quadril não é tão normal, né, doutor, assim? O quadril é normal ter quadril luxado, né, na mielo? Na verdade, assim, a mielo ela é classificável, né, de várias formas, mas talvez para ser bem simplista, né, conforme não é o nível, tá? Tem uma confusãozinha aí. É o nível da cicatriz, é mais alto, é mais baixo. Não é a altura da cicatriz que importa. O que importa é quantos nervos ou quais nervos estão funcionando. Então, por exemplo, quando você fala um paciente é mielo torácico, significa que só os nervos torácicos funcionam. Ele é mielo lombar alto, então vai somando. Torácico mais lombar alto, L1, L2, L3. Lombar baixo, vou somando. Torácico, lombar alto, aí eu posso somar L4, L5. Raízes lombares 4 ou 5. E sacral, de novo, fui somando. Torácico, lombar alto, lombar baixo, e aí sacral. Naturalmente, que se eu tiver bastante nervo funcionando, provavelmente eu vou ter bastante músculo funcionando também e menor alteração de sensibilidade. E com isso, claro, especialmente o prognóstico para ficar de pé e quem sabe trocar passos, é maior, acaba sendo maior. Doutor, e por que é muito comum eles terem uma rotação de perna externa? Por que é muito comum eles terem o valgo, eles terem o varo? A questão aí é bem ortopédica, é bem física, é mais um exercício de física do que de biologia. Se você tiver determinados músculos funcionando e outros não funcionando, e aí vamos mudar os nomes. Imagina que você tem um músculo que puxa e um músculo que estica. Um agonista e um antagonista. Um carinha que vai para um sentido e um carinha que vai para outro sentido.
Se esse equilíbrio não for legal, alguém vai vencer. Quando esse alguém vence, ele puxa a sardinha para o lado dele. E aí eu começo a criar possibilidades de deformidade. Soma-se a isso o quadro neurológico, eventualmente, né? O desequilíbrio de tronco, por exemplo, e a carga para os que ficam eventualmente de pé. Quando eu dou ortostatismo, eu estou provocando ação e reação. Eu ponho o paciente de pé e o chão te responde com a mesma energia no sentido oposto. Então, eu vou gerando deformidades, eventualmente, quando você soma todas essas informações. Músculos que funcionam, músculos que não funcionam. Quem puxa, quem estica. E a carga envolvida em tudo isso. Caramba. E tem eu vou falar que é uma polêmica. Tá. Sobre o uso do sling. Tem pacientes que fazem a rotação externa e Sim. os terapeutas sempre indicam o uso do sling. Sim. Aí você vai no médico, o médico fala, não tem que usar sling, isso aí não ajuda nada. O doutor, o que o doutor indica nesse caso de uma Posso te falar de rotação? coração? Eu não acho complicado discutir isso, porque precisa responder uma primeira pergunta, sempre. Talvez duas, para ser menos simplista. Primeiro, que deformidade ou qual deformidade a gente está endereçando o tratamento? É a rotação do quadril? É a rotação da perna? Enfim, do que se trata? E segundo, para que serve uma órtese? Qual o fundamento dela? Né? O sling não passa de uma órtese, como uma goteirinha ou qualquer outra órtese mais longa. Então, ela basicamente vai funcionar para duas situações específicas, as órteses de modo em geral. Ou para prevenir deformidades, caso clássico, as goteiras, né? Previnem pra caramba deformidades. Ou para melhorar a função, quando você usa aquela órtese, de novo, a goteira, por exemplo, o segmento que está sendo ortetizado tem uma função melhor. Se você, perdão, um mielinho que não controla o pé, super comum. Se eu deixar aquele pé balante, sem força alguma, pisar nele sem nenhuma proteção, muito provavelmente eu vou ter mais complicações do que usando, por exemplo, uma órtese, ok? Sim. Agora eu vou voltar para o sling. O sling vai controlar a rotação eventual de um determinado segmento, né? Mais comumente do quadril e em especial rotação externa. Então, qual seria o fundamento de usar um sling em determinado paciente? Para que quando eu coloque esse paciente de pé, ele esteja em ortostatismo, eu não tenha tanta rotação durante o apoio. Esse é o fundamento número 1. Eu não posso, por exemplo, vender a ideia para vocês que eu vou colocar o sling e vou corrigir uma deformidade. A órtese, a goteira, vamos de novo usar a goteirinha. A goteira corrige deformidade? Não. Não. Ela previne e alinha durante a função. O sling é a mesma coisa. Alinha durante a função. Então, durante a função, ele pode ser útil. Se a deformidade for fixa, por exemplo, a rotação externa é tão durona, tão rígida, que você não consegue fazer o sentido oposto. Adianta colocar sling? Não. Não. Porque o sling não vai ter efeito. Então, parte dessas discussões, na verdade, ocorrem eventualmente por divergências nesses pontos. O que eu acho que é facilmente... dá para resolver fácil. Se em 2 minutos a gente trocar uma ideia e falar, ó, tá rígido, não tá? O que você precisa? Pronto, acabou. E resolve. E nesses casos, né, por exemplo, de rigidez, eles são indicados cirurgia, então, né? Porque se a criança tem uma rigidez, o membro está piorando. Sim, pode ser. Sim. E quais outros casos também, doutor, assim, pode ser indicado uma cirurgia? De cirurgia? Ortopédica. É mais amplo, na verdade, né? Porque, assim, de novo, qual é a ideia de um tratamento? Se eu te passar uma medicação, você tem uma expectativa de melhora, você concorda? Sim. Qualquer medicação. Cirurgia não é diferente. Se eu indicar uma cirurgia por qualquer motivo, eu tenho uma determinada expectativa. Então, por exemplo, quadril na mielo. O quadril na mielo, ele é eminentemente, a princípio, não cirúrgico. A frequência de cirurgias no quadril na mielo é menor quando comparado, por exemplo, ao pé. O pé tem maior demanda de cirurgias, porque a frequência de deformidades é maior,
porque a recidiva também é maior, por questões de função, limitação que um segmento causa e o outro causa. Quando eu pego as limitações vinculadas ao quadril, são limitações, entre aspas, podem ser extremamente graves, mas elas são, na maioria das vezes, menos graves do que quando comparada, por exemplo, ao pé, que é mais limitador para determinadas funções. Então, basicamente, se eu pudesse resumir, eu diria para você que a ideia de fazer uma cirurgia vai passar por correção de deformidade, para melhora de função, ou eventualmente até para prevenção de deformidade, o que é uma coisa mais, enfim, complicada de esclarecer. Mas algumas cirurgias ajudam também a prevenir deformidades. E que aí que entra às vezes o medo da mãe, né? Por exemplo, ainda não está com uma deformidade, eu preciso mesmo operar? Às Sim. vezes sim, né? Sim. Você levantou um ponto que é super delicado, porque assim, a gente se mata para ter conhecimento técnico. E mesmo assim, não é simples. A gente entende. Se, por outro lado, tem um pai, tem uma mãe que é super aflita, que, enfim, está vivendo a circunstância diariamente. A gente entende isso. Quando a gente fala em cirurgia aqui no Brasil, na América Latina de modo geral, é quase como se fosse uma, sei lá, uma sentença, né? Putz, vai precisar operar. Até alguns terapeutas se sentem assim às vezes. Eu já vi terapeuta falando, pô, mas eu tô fazendo fisioterapia. Justo agora. E não funcionou? Sem dúvida funcionou. A gente não pode perder de vista que a miela, exemplo de outras doenças, ela é neurológica. Ela não é primariamente ortopédica. As deformidades ortopédicas são consequência das alterações neurológicas, que estão lá 24 horas por dia. Nossa, engraçado, eu nunca ouvi isso. Sabia que as consequências ortopédicas eram por causa da questão neurológica. Me deu uma clareza, assim, muito grande, porque realmente, quando o meu filho estava na barriga, falavam que ele tinha hidrocefalia, que ele, né, e eu me preocupava com isso, né, e hoje, ouvindo isso, eu sei que é um todo, né, não é só a questão neurológica, ela acarreta outras coisas também. É aquela coisa de quem veio primeiro, né? Quem veio primeiro? A alteração neurológica. Alteração neurológica. Da alteração neurológica, a gente deriva todas as outras circunstâncias, sintomas, etc. E a ortopedia está nesse meio. Nossa, doutor, é possível uma criança de mielo chegar até seus 15 anos e não ter problema de quadril até seus 15 e depois ele começar a apresentar esse problema de quadril luxado? Ou se tiver, já vem desde pequeno? Meninas, na verdade, eu de novo, se vocês me perguntarem se pode alguma coisa, eu vou ser obrigado a dizer que sim. Porque em medicina, quase tudo pode. Agora, vamos pensar na maioria e depois nas exceções, tá bom? Sim. A maioria dos casos, a gente pega o mielo torácico e o lombar alto e agrupa no que a gente chama de high level, ou nível alto. Eles têm características muito próximas. Então, quando a gente estuda, dá para agrupar torácico e lombar alto. O lombar baixo e o sacral, a gente agrupa num outro nicho, digamos assim. E aí, de novo, derivamos outras circunstâncias, prioridades e assim por diante. Se eu pegar o high level, o alto nível, torácico e lombar alto, a chance do quadril ter deformidades é muito alta. Porque eu tenho muito menos controle muscular envolvido. Então, eu vou ter, na verdade, uma chance maior de ter deformidades de um modo em geral. Mas, como eu tenho poucos músculos funcionando, certo? Eu vou ter objetivos mais claros com esse perfil de paciente. E só para deixar claro para o nosso público, nos interessa que todo mundo fique de pé. Esse é um tema delicado. A família vem, e é natural, e eu também quero, que todo mundo ande. Claro. Mas, eventualmente, o meu horizonte é pôr de pé. Mesmo que o paciente não troque passos. Olha como isso é delicado. Entende? Eu entendo. Quer dizer, eu coloquei de pé, num stand, em alguma circunstância. Para pódio, né? Para pódio, que permita que aquele paciente fique de pé. E ficando de pé, a saúde geral desse paciente se beneficia. Verdade. Mesmo que ele eventualmente não tenha prognóstico de marcha,
que ele tenha tão pouco músculo funcionando que a chance de trocar passos é pequena. A gente não muda isso. Então é importante entender em que quadrado está esse paciente para dar o melhor possível para ele. Senão a gente e era muito comum antigamente, misturava expectativas. A expectativa desse grupo de pacientes, de mielo de determinado nível, era somada a outro nível que era diferente e, no final das contas, virava uma coisa que era uma só. Não é verdade. Não é justo que a gente diga isso para uma mãe e para um pai. Olha, entre aspas, é tudo igual. Pelo contrário, muito pelo contrário. É igual quando falam, mielo baixa anda, mielo alta não anda, né? Mas tem alguns casos, é o É um comum, arredondamento. mas tem alguns casos que eu vi já de mielo alta Andando. Sim, Andando. sim. E é possível, eu quero deixar isso bem claro, é possível. Agora, de novo, vamos pautar a regra ou vamos pautar a exceção? É importante. Quer dizer, como regra geral, quanto menos músculo estiver funcionando, menor é a chance de andar. E cá entre nós, é real. é real, é intuitivo. Acho que todos concordamos com isso, Sim. tá certo? Certo. Por outro lado, claro, quanto mais músculo estiver funcionando, maior a chance de eu trocar passo. Mas para todos os grupos, na medida do possível, é desejável, exceto circunstâncias muito especiais, que o paciente seja capaz de ficar de pé. Entende a diferença? Trocar passo é uma coisa, Ficar de pé é outra. ficar de pé, mesmo que não ande, é outra. A gente já ouviu de vários especialistas aqui, né, sobre isso, inclusive fisioterapeutas, né, falando de... Até mesmo a Rebeca, acho que citou, que às vezes ela coloca o paciente em pé e ele não pode descarregar o peso. Mas com os equipamentos que tem hoje, ela consegue colocá-lo de pé sem descarregar o peso, que às vezes tem algum Sim. problema grave, né, Sim. e não consegue descarregar o peso, mas ela deixou bem claro isso pra gente, da importância de estar em pé mesmo que não vá trocar Que não passos. troque passo. Perfeito. não troque E a passo. gente concorda integralmente nesse sentido. Integralmente. Algumas cirurgias que a gente faz hoje, e eu tento explicar isso para a família, naturalmente, previamente, tem, às vezes, exclusivamente esse objetivo. Se eu conseguir colocar, né, teu filho de pé, eu vou ficar muito feliz. Já é grande Bem coisa. posicionado, né? Bem posicionado, ele senta bem, ele tem independência para ir e vir na cadeira. Eventualmente, eu tenho pacientes... Estou ficando velhinho, eu tenho pacientes adultos, né? Que vão para a faculdade, vão não sei o quê. E é legal, para mim é uma vitória, porque eu estou vendo esse cara não ter limites no que ele quer fazer. No final das contas, é isso que a gente quer. De alguma forma, tirar limitações, né? Eu não vou, Não, vai, faz. É para isso que serve o tratamento. Doutor, você falou uma coisa interessante de pacientes adultos, né? Que às vezes precisam de uma cadeira de rodas. Eu já ouvi isso e acho que a Bruna também já. Tipo, futuramente o seu filho pode vir a precisar de um andador, uma muleta, uma cadeira de Sim. rodas. Sim. Por que isso acontece, doutor? De às vezes na infância eles andarem e quando Legal adultos... essa pergunta. Legal, Ju. Boa pergunta. E isso acontece, eu vou aproveitar também para falar do nosso público, não apenas de mielo, tá bom? Porque nas lesões neurológicas, e aí eu vou exemplificar com paralisia cerebral, que é mais prevalente. Sim. Mas o raciocínio nesse sentido é muito, muito parecido, tá? De novo, imagina que a lesão seja neurológica primariamente. Então, eu tenho uma lesão de ordem neurológica que desdobra em questões de ordem ortopédica. Veio primeiro a lesão neurológica, depois veio o desdobramento ortopédico, ok? Ok. Perfeito. Dito isso, na medida em que o paciente tem a lesão neurológica, a via de regra ela é estável. A mielo, de novo, tem exceções, só para ser didático. A mielo com 5 anos é a mesma com 15 ou com 25? Em tese, muito mal arredondando, sim. O cara era lombar alto, sei lá, continuou lombar alto e virou adulto lombar alto. Estou usando um exemplo fictício para tentar ser didático, tá Sim. certo? Só que com 5 anos ele tinha, sei lá, 1,10 m e pesava, sei lá, 20 quilos, 25. Com 15 ele já tinha, sei lá, 1,40 m, 50 e pesava uns 45, 50. O mesmo lombar alto. O mesmo motorzinho. Só que o motorzinho de pequenininho tinha que lidar com um carrinho menor, né? Aí o carrinho foi aumentando, ficando alto, mais pesado. E o motor é o mesmo.
Entende o que eu quero dizer? Então, na medida em que o teu corpo modifica, você fica mais alto e mais pesado, você Consequentemente, fica vai mais difícil, né? demandar mais dificuldade. Não tem nada de errado nisso. A gente já sabe disso e tenta justamente prevenir e ser bastante intervencionista quando necessário, justamente durante a infância e a pré-adolescência, para que a gente minimize o efeito de longo prazo dessas circunstâncias que eu comentei. Por isso que às vezes a gente é mais intervencionista. E aí, voltando àquela pergunta que você fez, aquela colocação, mas meu filho não tem nada, qual o sentido de operar? Um deles é que eu já estou olhando o teu filho adulto. Prevenir. E é difícil dos pais entenderem isso, tá? Não é fácil. Porque quando a gente fala, eu falo, olha, tem um objetivo de curto prazo, mas tem um objetivo de longo prazo. E às vezes o de longo prazo, né, quando for mais adulto, etc., ele é mais importante do ponto de vista de resultado final. Se os pais, na maioria das vezes, não enxergam resultados de curto prazo no procedimento, eles não topam fazer. Por mais que a gente explique. O que é uma pena. Porque às vezes a gente está olhando para daqui a X tempo. E aquele procedimento vai ser importante para daquele X tempo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, Sim. Eu queria que todo médico que eu passasse fosse assim, Explicasse desse jeito. Né? pragmático. Ó, tem que ser. Não, geralmente eles querem sempre retardar a cirurgia, sendo que pode ser feito. Porque eu busco muita coisa. Eu vou estudar muita coisa, né? Claro. Então, quando eu chego lá, eu sei que pode ser aquilo que o doutor falou, mas não precisa agora. Aí eu fico, pô, mas você pode fazer agora. mas assim, complicado. te testemunho que na prática a gente tem um sentido, pelo menos na minha prática, tá? Um sentido inverso. Via de regra, quando a gente propõe procedimento cirúrgico, tem uma celeuma enorme sobre, vai operar, e o risco de operar, e não sei o quê. E eu sempre tento explicar, por favor, pensa que você, na verdade, está escolhendo entre dois riscos, não é entre um risco. Isso é importante ficar claro. Quando você opera, quando você indica uma cirurgia bem indicada, claro, né? Claro. Sim. Todo mundo, intuitivamente, vai lembrar do risco da cirurgia, seja ela qual for. Ok, eu entendo isso. Eu também. O que a maioria das pessoas não coloca na conta, e aí é minha obrigação colocar, eu ponho, é que quando você não opera, você também está correndo risco. Do futuro. E às vezes de um futuro muito próximo, uma deformidade que não foi tratada, que desdobra outra deformidade ou piora a própria inicial deformidade. E aí a técnica que eu queria usar já não consigo aplicar mais. Aí vira uma cirurgia maior, né? Mais complicado. Então, na verdade, havendo proposição de cirurgia, e claro, de novo, né? Estou comentando no sentido de que foi bem estudado o caso, que a indicação cirúrgica está muito clara, o objetivo é muito claro. Sim. Independente do segmento que estejamos conversando sobre, tá? Põe na cabeça que você, quando escolhe o sim ou não, você está escolhendo entre dois riscos. O de operar, eu entendo, repito, mas o risco de não operar. Se você não operar, que desdobramento vai ter? Esse aqui ninguém põe na conta. Isso é verdade. Deu para entender? É Isso é verdade. tão Claramente. comum, gente. Isso é muito comum. É muito comum. Não, doutor, e quando a gente olha pelo óbvio, o óbvio pra mim é assim, a vida já é um risco. Principalmente na sociedade que a gente vive hoje. A gente sai, a gente pode se assaltar, tomar um tiro e morrer. Não, pelo amor Porque de a vida tá banalizada. Então, assim, quando eu penso numa cirurgia, se o Que vai se o dar médico fala, qualidade doutor, de vida, quando? né? Onde Qual é que que é eu o risco? assino? Eu sou desse jeito, doutor. Eu queria que a maioria dos meus pais Eu sou fossem desse assim. jeito, doutora Cris, eu sou desse jeito. Eu não tenho tabu Ô, com o doutor, negócio de cirurgia. falando de risco, assim, qual seria o medo de um pai e de uma mãe quanto a risco? Aí, Ju, na verdade, eu vou te comentar de uma maneira bem geral, porque eu opero crianças não apenas com mielo, né? Com Sim, inúmeras outras inúmeras patologias. Para todos, na verdade. Para todos mesmo. Aí não é a questão da mielo em si. É todos. É colocar um filho na mesa, uma questão de anestesia, de infecção, de não dar certo. Tá certo. Entendeu? E, de fato, são riscos reais. Existem, né? Existem, entendeu? A grande maioria dos pais realmente tem receio. Eu tenho 3 filhos, eu também teria receio
de colocar um filho meu numa mesa de cirurgia, né, sabendo dos riscos que isso... Agora, operando num lugar decente, com médico que você confia, né, com uma equipe decente, esses riscos, eles são minimizados. Eles não vão deixar de existir nunca. Foi o que você falou, né? Eu posso sair agora na rua aqui e ter alguma questão? Ok. Foi. Então, o risco vai estar sempre lá. Mas é nossa função minimizá-los, de alguma maneira, esses riscos. Hoje em dia, num bom hospital, com uma equipe que seja razoável, esses riscos são super decentes. E, por outro lado, o risco de não operar eventuais deformidades, às vezes, ele supera. E é isso que a maior parte dos pacientes, do leigo de modo geral, não compreende tão claramente. E, para reforçar, desculpa a extensão do comentário, mas além da questão do risco cirúrgico, né, e de não operar, existem outros desdobramentos de longo prazo, como eu falei, que vão acabar... A gente vai acabar pagando um preço. Não é legal, não é uma boa ideia. Então, enfim... Talvez a relação médico-paciente, entende? Sim, Seja clareza fundamental na nesse ponto. Eu acho que sim. O doutor mencionou um pouco aí da paralisia cerebral. Eu quero entender, porque nunca ninguém me esclareceu essa parte. Não, bora lá. Por que o quadril luxado da criança com paralisia se ótima opera e o quadril luxado da criança com mielo não se opera, sendo que os dois é um dano neurológico, doutor? Nós temos umas 3 horas para conversar? Agora, Vamos fazer umas Lucas! 3 horas de conversa aqui. Amanhã a gente termina essa conversa. Pô, assim, de novo, pergunta brilhante. Posso me estender um pouquinho, né? Fica à vontade. Agora! Paralisias. A primeira função que a gente tem é dividir em 2 grandes grupos. Paralisias espásticas de um lado, paralisias flácidas do outro lado. Não confundam o nome. É paralisia. Então, beleza, paralisia é tudo igual. Isso, nossa, está muito longe de ser verdade. E, historicamente, a gente aprendeu isso, nem a minha geração, na verdade. A geração que me ensinou. Com poliomielite, que é uma doença que, graças a Deus, nós não temos. Né? Não é nossa realidade. Mas, à época, os caras faziam cirurgias de poliomielite, porque poliomielite era muito frequente, era uma epidemia. E aí, o que eles aprendiam na poliomielite, eles aplicavam na paralisia cerebral, na mielo, deu para entender? E aí demorou, sei lá, X tempo para perceber que a gente estava equivocado. Que a gente estava dando o remédio errado, usando o mesmo remédio, né, a cirurgia, enfim, a abordagem, numa doença, a poliomielite, uma doença uma doença infecciosa, que cursa com uma paralisia assimétrica, não simétrica, que pula grupos musculares e de caráter flácido. Não tem nada a ver com paralisia cerebral. Eita. Nada a ver. Então, agora voltando para a tua pergunta. Onde eu estou aqui na paralisia cerebral, de novo, como regra geral, tá? Haverá alguém que vai dizer, não, mas o meu é diferente. Perfeito. Como regra geral, paralisia cerebral, paralisia espástica. O paciente é espástico, durão. Mielomeningocele, como regra geral, paralisia flácida. O paciente não contrai porque não consegue. Cortou o fiozinho. O fio elétrico cortou. Ele pode mandar o comando, mas não vai. Certo? Quadris. Agora vamos comparar os quadris. Por que um quadril de paralisia cerebral luxa? Porque eu tenho um desequilíbrio importantíssimo em razão da espacidade entre adutores, abdutores, grupinhos musculares, não importa o nome, tá? Que vão gradativamente pegar um quadril que está encaixado e tirar do lugar gradativamente. Quanto mais grave for a paralisia cerebral, maior a chance disso acontecer. Mas esse quadril teve a chance de se desenvolver, entre aspas, de alguma forma, locado no lugar. E ele foi saindo do lugar para a maioria dos casos ao longo dos anos. Ok? Certo. Na paralisia flácida, eu não tenho... Vamos pensar num torácico, um paciente que não tem nenhum controle, né, de massa muscular de membros inferiores. O quadril está absolutamente sem nenhum controle.
Se eu for examinar essa criança e eu quiser tirar do lugar, eu tiro. Ali. Pum. E ponho. E tiro. E ponho de novo. Porque ele é flácido. Mole. Ele é flácido. Deu para entender? Deu. Quanto uma coisa atrapalha e quanto outra coisa atrapalha. É isso que precisa ficar claro, no final das contas, para tentar responder. Na paralisia cerebral, o quadril luxado, por conta da espacidade, ele é muito rígido, via de regra. E a literatura sugere que pelo menos 50% dos luxados vão doer na fase adulta. A dor aumenta a espasticidade, fica mais duro. Então fica retroalimentando. É o cachorro correndo atrás do rabo, não sai do lugar. Esse paciente sofre. Nossa. Sofre, dá pena. Fora o fato de gerar outras deformidades. Então imagina, um quadril no lugar, encaixadinho, e outro fora do lugar. A bacia vai ficar assim, inclinadinha, certinha, retinha? Vai fazer isso aqui, ó. Quando ela faz isso, olha a coluna onde foi parar. Escoliose. Uma coisa puxa a outra. Por né? causa do quadril. Na mielo, esse funcionamento não é igual. O quadril, ele não é um player, né? Não tem essa função tão definitiva, especialmente quando a gente fala no paciente high level, torácico e lombar alto. Então, tem um trabalho brilhante de uma colega nossa, brasileira, Ana Paula Gabriele, de Caxias do Sul, quem eu tenho um extremo respeito, uma grande amiga, que mostra, com uma análise de marcha, que o quadril luxado na mielomeningocele não é prognóstico de marcha. Se o paciente vai andar ou deixar de andar, aquele quadril não vai atrapalhar. Olha que legal. Ah, já tava ficando preocupada, então. Que bom! Já tirou um alívio da minha situação. Nossa, Porque qualquer exame que a gente faz, às vezes sai, né? o quê? Do quadril O luxado? quadril, é. O do Otávio nunca saiu, amiga. O quadril dele tá lá. Sempre quando faz os contos, vê lá, Tá lá, tudo, tá bonitinho. tá bonitinho o quadril. É isso. Não, segue o baile, tá tudo bem. Mas se for um quadril num paciente high level, torácico, lombar alto, ele não é determinante para a marcha, entende o que eu quero dizer? Sim. E isso acaba sendo importante porque, de novo, vamos dar uns passinhos para trás. Vamos beber da fonte, né? Muita gente melhor do que eu estudou isso antes de mim. E os caras tentaram operar também. Ainda tem isso, né? Tentaram. Tentaram. Um monte de técnica. Puxa daqui, pega músculo dali e dá nó e faz. Colocar um parafuso. Não funcionou. Os quadris saíam do lugar. Então, além disso, não funciona. E na mielo, eles saem do lugar por causa dessa musculatura flácida? Isso. Basicamente, muito resumidamente, sim. Será É isso mesmo. essa musculatura do bumbum que eles não têm? Impacta Isso, também? Da cintura escapular, desculpa, da cintura pélvica. Bumbum, coxa. Porque eles nascem com o bumbumzinho pra dentro, assim, meio que murchinho. Parece uma bexiguinha, murcha. Não, mas aí depende do nível, né? Se for um menino ou uma menina de nível baixo, sacral, lombar baixo, ele tem lá alguma musculatura glútea, especialmente sacral, tem uma musculatura glútea muito boa. A grande questão, repito, é no mielo mais alto, em que realmente a musculatura glútea tá fora, é zero de contração, ela não é funcional, na maioria das vezes. E ela acaba fazendo falta, né? Nossa, doutor, qual a melhor idade para se começar a fazer intervenção? Ou melhor, tem uma melhor idade para se Na fazer uma verdade, intervenção? Não, na verdade, assim, não dá para arredondar por idade. Porque aí a gente tem protocolos de high level, low level, né, de nível alto e baixo, com ou sem determinados músculos que funcionam melhor ou pior. E aí a gente vai dançando, entre aspas, conforme a música. Muita coisa dá para prever, na medida em que eu consigo acertar o quadrado. Esse paciente está neste quadrado, nesse está nesse. A gente entende, né? Ah, esse aqui vai ter determinada circunstância, esse aqui. Isso a gente entende bem. Mas a lição de casa número 1 é pôr o paciente no quadrado certinho dele, para a gente poder entender o que a gente pode fazer de melhor para aquele paciente. Se eu errar o quadrado, eu vou dar o remédio errado, né? A cirurgia errada, enfim, a terapia errada e assim sucessivamente. Não, e eu acho bacana
intervenção um pouco precoce, porque o Otávio faz essa rotação, precisa fazer ajuste da tíbia. Agora a médica já falou que ele está com um problema na patela, vai ter que Sim. estender essa cirurgia. Sim. Aí eu conheci uma mãe que fez a intervenção com a criança com 4 anos. Sim. A criança ficou... Ela mostrou os vídeos do antes, depois ele... Antes, sem fazer legal. a cirurgia. É. E ele fez precoce aos 4 anos. Uma marcha linda. Só que agora, com 7 anos, voltou de novo. E ele vai Perfeito. fazer de novo. Mas eu falei assim, mas valeu a pena Claro ele que ter vale. feito antes. Porque, meu, ele tava lindo andando, doutora, uma criança com ela, com uma marcha linda. Vocês estão levantando umas bolas, assim, a gente tem umas 3 horas para conversar? Tem. Porque Vamos assim, lá. não, sério, o que É você falou... importante. Não, então, presta bem atenção no que você E eu falou. tenho os vídeos, eu provo, hein, pra quem falar que não tem. Não, eu sei que é verdade. O legal é de entender o que tem de subliminar nisso, tá? Então, vamos lá. Haverá um mais emocionado que vai dizer, quando opera cedo, a chance de voltar à deformidade é muito grande. É verdade. Volta por causa do estirão, né, que vocês falam. Ok, lembra, ele continua sendo paciente neurológico. É. Ele sai da cirurgia com mielo. Eu não curei a mielo, eu adoraria, né? Vou curar a mielo, ok. Tenho certeza que nenhuma mãe, nenhum pai ia ficar triste de curar a mielo, de falar, olha, a lesão neurológica sumiu, seu paciente não tem mais mielomeningocele. Isso. Nós não estamos nesse nível ainda de medicina, ok. Então não pode perder de vista que é um paciente Claro. neurológico. Neurológico. Muito bem. Ele entra na cirurgia com mielo, ele sai com mielo, ok? Sim. Ok. Se eu operar muito cedo, qual é o viés negativo? A chance de recidiva é maior. Por quê? Porque eu tenho mais anos de crescimento pela frente, então eu posso pegar aquele esqueleto que está em desenvolvimento e ter mais anos, né, maior Isso. tempo, submetido ao efeito das lesões neurológicas, do estímulo equivocado neurológico. Por outro lado, se o paciente de 4 anos tem uma deformidade que o incapacita de se desenvolver, eu vou esperar o que ele ter 8 para operar? Ou então essa lesão aumentar, né? Não. E aí eu vou perder 4 anos de estimulação nele? É. Só porque a deformidade pode voltar? Não faz sentido, entendeu? Sim. É a tal da primeira infância. É. Se você pegar neurotípicos ou atípicos, essa regra não muda. A primeira infância é a fase mais plástica do sistema nervoso central. É a hora de você aprender mais, de você estar sendo estimulado para colocar cardápio de conhecimento no cérebro, no teu sistema nervoso. Se eu pego uma criança de 3 ou 4 anos que tem uma deformidade que impede essa criança de fazer algo e eu tenho uma solução possível cirúrgica, eu vou abrir mão dessa estimulação só porque a deformidade pode retornar? E outra, demorou sentido. É um pra risco bem voltar, maior. né? Não Bem faz maior. sentido, porque se eu não fizer, passaram-se os anos, eu perdi a primeira infância desse paciente. Isso não tem volta. Olha que Mas operar de importante. novo, por mais que seja, puxa, vamos operar de novo. Ok, também não quero que ninguém precise de cirurgias. Mas o fato é, voltar ao teu exemplo de novo. Eu tenho uma criança de 3 ou 4 anos que tem, digamos, uma deformidade no pé, no tornozelo. Essa deformidade impedindo essa criança de ser treinada de pé. E eu tenho que operar para ajudar essa criança. Aí alguém vai dizer, mas se você operar agora, pode ser que com 8, com 9 a deformidade volte. Tá bom, então eu vou abrir mão de 5 anos de colocar essa criança de pé para ela ser Os ganhos estimulada. que ela vai ter. Exato. Exato. Porque Chega até a ser talvez. ignorante, né? Ah, mas tem muitos que Não, fazem. Isso é não fato, é real. Não é tão. Para te falar a verdade, isso é mais comum do que vocês imaginam. Porque, não, então espera mais um pouquinho, porque talvez seja a cirurgia definitiva. É a história do risco. A pessoa só enxerga o risco do procedimento. Ela não enxerga o risco de não fazer o procedimento. Esse é um risco claríssimo de não fazer o procedimento. Você deixa o paciente sem estimulação adequada ou subestimulado por X anos, entre aspas, só porque você tem receio da deformidade voltar. Vocês, não tem sentido. E se entende? voltar, tem uma cirurgia que Tem- corrige e Isso. segue a vida. E a tem criança vai solução. ficar bonitinha de novo. Exato. E Gente. teve todo o privilégio, a possibilidade
de ser estimulada no momento mais adequado, no momento mais rico de conhecimento, de aprendizado. Então, assim, olha até onde isso pode chegar, entendeu? É uma melhora, assim, na qualidade de vida, né, que eu vejo, de uma época que não volta mais, né, que a criança perde. Independente se ela fazer intensivo, depois vai fazer cirurgia, o que ela perdeu ali, a gente não consegue mensurar. Mas, com certeza, foram perdas importantes, né? Com certeza. Certamente. Doutor, e tem cirurgias que antes vocês faziam e hoje não fazem mais? Vou te dar um exemplo do Claro. tendão, né? Antigamente falavam para cortar o tendão. Ainda existem esses tipos de procedimento? Sim. Na verdade, assim, os procedimentos cirúrgicos fazem parte, né, de um rol de possibilidades de tratamento, medicação, terapias. A cirurgia é só uma face de um tratamento que é mais amplo. Não é diferente dos demais ou das demais possibilidades de tratamento. A gente está aprendendo e vai continuar aprendendo, muito provavelmente, por muitas décadas. Então, alguns procedimentos que eram feitos ou foram descritos, digamos, no início, especialmente década de 50, 60, 70, alguns sobreviveram ao tempo, outros nem tanto. Soma-se a isso o ganho tecnológico, por exemplo. Eu preciso de uma plaquinha, de um material que é muito específico para determinada cirurgia e que, de repente, há 10, 20, 30 anos atrás não existia. Então, essa questão é evolutiva, de fato. Agora, talvez a questão da tua pergunta em relação a tendão e tudo mais é a seguinte. Imagino. Quando a gente mexe em partes moles, músculo, tendão, etc., não é osso. A gente tem que tomar muito cuidado com aquele equilíbrio que eu citei no começo da nossa conversa. Se eu pegar um tendão e alongar demais, eu estou enfraquecendo aquele grupo muscular. A gente precisa entender isso de maneira bem clara. Quando você alonga um tendão ou um músculo, em última análise, você enfraquece. Você não fortalece, você enfraquece. Por que você enfraquece? Lembra, agonista e antagonista. Um cara que puxa, um cara que estica. Um cara está ganhando de 10-0 do outro. E eu preciso deixar um 5-5 aqui. Como eu não consigo fortalecer um cara que é muito fora, né? Na miela, por exemplo, de novo. Eu tenho o tibial anterior, sei lá, que é muito forte, e o meu tríceps, o tendão de Aquiles, muito fraco. Eu não consigo fortalecer o tendão de Aquiles, o tríceps sural, porque ele não está sendo inervado. Então, talvez seja melhor eu enfraquecer o tibial anterior para o pé poder ter uma pisada melhor. Deu para entender? Deu. Sim. Então, esse equilíbrio entre um lado e o outro, agonista e antagonista, no final das contas, ele é importante na indicação, em especial de procedimentos de partes moles. E muito único, né? Assim, dificilmente uma cirurgia do meu vai ser igual ao dela, né? Porque Sim. às vezes o pé de um vira para um lado e o do outro vira para outro, né? Verdade. Então, aí cada caso é um caso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Por isso que é bom a gente achar médico que avalia o paciente como indivíduo único. Por mais que, vamos colocar mielo, porque tem médico, doutor, infelizmente, é mielo, avalia como geral, dá um diagnóstico como no geral. E a gente que é mãe que tem que ficar enfatizando, não, doutor, mas é assim, não, doutor, tem que passar uma regrinha pro médico ali, porque tem médico que é engessado dentro do consultório, viu? Tá tão ali dentro do consultório que ele não aceita o que a terapeuta passa de relatório para ele, não aceita o método de reabilitação, não, mas isso aqui vai prejudicar teu filho, não. Aí você fica assim, poxa vida, tá debatendo com o terapeuta, eu vou acreditar em quem, né? De coração, o que eu acho é que precisa discutir motivo, sabe? Isso. Tanto terapia, quanto cirurgia, quanto medicação, elas têm que ter um motivo claro. Por que eu te passei um remédio? Por que eu te passei uma terapia? Por que eu te passei uma cirurgia? Qual é o motivo? O que se espera com aquilo? Eventualmente, uma divergência ou outra pode acontecer, porque às vezes as ênfases são um pouco diferentes. Mas o que eu acho que a gente pode enfatizar é que, de fato, nós não somos muitos no mundo. Isso não é um evento apenas brasileiro. Neuroortopedia, ortopedia voltada para patologias, para doenças, circunstâncias neurológicas, no mundo todo, não são muitos ortopedistas que fazem e que têm curva, né, de maturidade muito longa.
Então, por exemplo, lá no IoT, onde a gente trabalha, na Faculdade de Medicina da USP, a gente tem um grupo de neuroortopedia, exclusivo, neuroortopedia, de tão específico que é. Então, assim, eu entendo, em parte, tanto a relutância de um terapeuta ou de um médico, quando, em especial, os colegas terapeutas, médicos, não importa, eles, às vezes eles não têm tanta rotina em lesão neurológica. Não é porque alguém é ortopedista, por exemplo, que ele sabe pra caramba daquilo. Não é porque eu sou médico que eu vou tratar da tua angina, sei lá, da tua pneumonia. Melhor não, inclusive. Melhor não. Então, Nem vem, fala. Então tem isso. Quer dizer, não é porque alguém é ortopedista ou fisioterapeuta que ele é um super especialista ou tem muita vivência, eventualmente, naquela determinada circunstância. E aí, patologias, né, doenças neurológicas é um grupo, né, muito, muito específico, muito delicado para falar sobre. Mas hoje aqui ficou claro, né? Se me falar para operar e não tiver uma explicação dessa, eu exijo que me explique. Justo. Explica mesmo. E tá certo. Doutor, Justo. eu queria fazer uma pergunta sobre a escoliose na mielomeningocele. Quando ela está iniciando a escoliose, como é que eu posso falar assim? É indicado fazer uso daquelas roupas terapêuticas? Putz, que, essa que, discussão... que elas falam que faz um alinhamento postural? Eu vou apanhar, eu já sei que eu vou apanhar de uma terapeuta. Só não dá nomes, mas vou fala. até me arrumar aqui para apanhar. Se prepara, Dudu. Apanhar assim com classe. Porque tem muito dessas roupas terapêuticas que fala. Veja bem, vamos lá. De novo, eu vou dar um exemplo de medicação para ser didático, tá? Tá. Sai um remédio X qualquer. Para ele chegar na tua mesa, em tese, pelo menos em tese, ele passou por diferentes níveis de estudo a ponto de chegar com segurança à sua mesa e você poder usar. Sim. Em tese é isso. Sim. Mas o quê? Em tese é isso, ok? Cirurgias, terapias, etc., deveriam seguir, até certo ponto, cada qual com a sua limitação, o mesmo raciocínio. Quando a gente nota que um procedimento cirúrgico, ao longo do tempo, não se mostrou eficaz como a gente acreditava, a gente para, ou pelo menos deveria. Deveria. Razoável? Sim. Não é diferente para terapias. Então, a minha pergunta número 1, quando eu recebo uma colocação dessa, eu pergunto, ok, me mostra um artigo, vários de preferência, que me demonstrem o quanto isso funciona, mas sem viés. Não vai... o Marcos Vinícius fez um artigo sobre cirurgia que só ele faz, e ele vai dizer que vai bem pra caramba. Óbvio. Não confia no meu artigo, porque eu tô enviesado, certo? Então, me mostra um follow-up longo. Me mostra qual é o mecanismo da melhora. Me demonstra, da mesma maneira que eu sou perguntado sobre a cirurgia, como ela é. Me conta o que você espera, qual o mecanismo e assim por diante, ok? Na mielo, o paciente já tem uma malformação congênita na coluna. Essa malformação congênita vai acompanhar esse paciente ao longo da vida toda. E é muito comum, ao longo do crescimento, as alterações da coluna aparecerem e eventualmente piorarem. Ok? Vou te dar agora Se eu colocar um colete e colocar este paciente de pé, ok? O que eu espero de melhora para ele? Alguém precisa me responder isso. Postura? Se fosse um alinhamento. Alinhamento E postural. aí eu te pergunto, se eu colocar um gesso, uma órtese, no seu braço e te deixar 6 semanas, o tempo de uma fratura comum, quando eu tirar o seu gesso, você vai estar mais fraca ou mais forte? Mais fraca. Seu osso vai ter colado, mas você vai estar mais fraca de musculatura. Então... Mas é porque o gesso, ele não deixa você se movimentar, por exemplo. A roupa deixa, seria isso.
Tá, e aí, quando eu coloco uma órtese, vou chamar porque é uma órtese, órtese também. tá certo? Sim. Ela não está substituindo ou melhorando a função? Eu falei agora há pouco, lembra? A gente Isso. comentou. Substituir, prevenir deformidade Isso. ou melhorar a função. Eu entendo que se eu ortetizar o tronco de um paciente, provavelmente eu vou deixá-lo temporariamente mais reto, Seguro, né? seguro. Na hora que eu tiro aquela órtese, Tudo ele volta ganhou normal. força, Não, ele... provavelmente. Não. Ele vai desabar. E a maioria desaba. Mais ainda, provavelmente eu peguei um paciente, eventualmente, que dar carga pode nem ser tão benéfico. Também tem isso. Pode prejudicar. Algumas deformidades podem piorar com carga. Escoliose, por exemplo, especialmente escoliose neuromuscular, é uma delas. Existem vários artigos que mostram, aí mais na paralisia cerebral, a gente reconhece isso, que as órteses, coletes rígidos e tudo mais, não funcionam para nada. Tem vários artigos. Então, peraí. Então, se eu colocar uma roupa e colocar o paciente de pé, repito, me conta qual é o mecanismo. Eu preciso ser só convencido de que aquilo faz sentido. Tá tudo bem se fizer sentido. Eu só preciso ser convencido. Só isso. Vai ajudar ele a ficar em pé, e aí ele ficar em pé vai ter benefícios, por exemplo. Durante a terapia. Durante a terapia, Isso. exato. É porque a mãe não vai deixar a Isso. criança 24 horas com aquela a roupa, né? Não, é aquela coisa do uso durante uma determinada estimulação. E aí, para dar um viés agora mais positivo, quer dizer, eu entendo que temporariamente, por exemplo, durante o uso da roupa, se eu der carga, o paciente fica de pé de alguma maneira e a coluna tem alguma estimulação em razão dessa posição, essa estimulação pode gerar uma melhora consistente, sustentada. Quando eu tiro, eu me tornei um cara melhor mesmo tirando. É possível? Talvez seja. Eu só preciso, repito, ser convencido disso. Alguém precisa me mostrar um follow-up de 5, 10, 15 anos, dizendo, olha, por exemplo, no meu paciente torácico lombar alto, eu usei qualquer tipo de veste, tá? E eu tive, por exemplo, uma incidência menor de deformidades no longo prazo. Eu precisei de menos isso ou menos aquilo. Melhorou a minha capacidade ventilatória, minha saúde gastrointestinal, etc, etc, etc. Me dá um dado objetivo sobre isso. Não me dá um dado de, olha, em 6 meses o paciente melhorou tal coisa. Em 6 meses, se eu encher alguém de remédio disso daquilo, ele provavelmente vai melhorar. Entende o que eu quero dizer? Tá entendendo. Não é uma melhora eventualmente sustentada. Que vai mudar o Exato. diagnóstico dele. Entendeu? Então, e aí, de novo, para dar uma abertura honesta. Mas alguém pode me falar, tá bom, mas ó, eu estou usando para aproveitar uma janela de oportunidade. Meu paciente é muito jovem, precisa ser estimulado e mesmo que a deformidade retorne, faz sentido eu fazer aquele estímulo. Tô dentro. Eu entendo isso claramente. Tô dentro. Não tem problema. De novo, me demonstra isso. É só isso. Me demonstra. Não, e o doutor falou, parece que o terapeuta vai... Eu conheço terapeutas que não aprovam o uso desse tipo de dispositivo. Sim. Prefere trabalhar... Como é que fala? A musculatura da criança e tudo mais. E eu concordo, no final das contas, para a gente tornar a melhora sustentada, se o teu corpo não assume a função, a gente acaba não tendo sustentação de melhora. E aí sim, ok, eu admito a ideia de que eu vou precisar de uma órtese, por exemplo, para o resto da vida. E, de novo, tudo bem. E tudo bem. Não tem problema, não estou dizendo que isso é um problema, só estou dizendo que a gente está tentando colocar cada um no seu quadrado. Só isso. Cada paciente no seu quadrado justo. Olha, esse paciente vai precisar, esse não. Tudo bem, não tem nada de errado nisso. Agora, repito, a questão do colete, na verdade, no meu fellow em Chicago, em 2002, 2002, eu lembro de a gente lá no Children's, lá no hospital, recebendo um povo da Polônia, se não me engano. Se eu estiver errado, me perdoem. E aí eu acho que eu ainda tenho, inclusive, guardado nas minhas tranqueiras, os folders e tudo mais,
de um regime de internação para ficar um mês, etc., com os coletes. Eu não lembro agora o nome certinho. Adele Switch, eu acho. Adele Switch. 2002. 2002. Nossa. Sobreviveu ao tempo? Não sobreviveu ao tempo. Não. Então, nem é uma ideia nova. Então, de novo, repito, da mesma forma que a gente é cobrado de maneira justa, você quer operar meu filho, você quer fazer... Me explica de onde você tirou essa ideia. E se eu não for convincente, foge de mim. Bacana. Claro, foge de mim. Perfeito. Perfeito. Foge de mim, uai. Não é? Sim. É isso. Então vamos falar de tecnologia. Porque, Tá. para quem não sabe, o doutor trabalha lá na Clínica Touros, né? Instituto Toros, isso. E Toros, que fala? Toros, tá. Toros, Instituto Tá tudo Toros. E eu já fui uma vez visitar lá o pessoal e foi apresentado uns dispositivos que vocês mesmos elaboram lá Isso. para pôr em pacientes pós-cirurgia. O doutor pode contar um Isso. pouquinho? Claro, com prazer. A gente tem uma empresa, enfim, que faz órteses 3D. Então, a ideia qual que é? Aquele paciente que vai usar gesso por muito tempo, bem específico para pós-operatório, na verdade. Eu acho que essa é a grande vantagem. Imagina que eu opere um paciente, vai precisar ficar, digamos, 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas com um gesso, uma imobilização de difícil troca. Então, a higiene, o acesso à incisão, etc., ele é meio complicado, não é legal, né? Dá para fazer, repito, a gente faz. Mas se a gente tem algum aparato que permite o acesso à incisão, uma higiene melhor, mais leve, etc., etc., faz sentido. Então, essa é a ideia. A ideia é a gente propor a possibilidade do paciente ter um pós-operatório mais confortável, mais razoável e, eventualmente, claro, com menos riscos, em especial no que diz respeito à higiene, acesso à incisão e assim por diante. Tá? É bem legal, sim. Agora, preciso ser justo de novo, não é aplicável, né, a qualquer circunstância. Existem circunstâncias em que dá para aplicar, outras nem tanto. Outras não, né? Fala um pouquinho da clínica, doutor. Como surgiu essa ideia de Do montar a Instituto? clínica? Conta um pouquinho dessa história, como surgiu. O Partiu de Instituto quem isso? Na verdade, não partiu de mim. Eu tenho que ser justo. Partiu de um grupo menor dos meus sócios, especialmente o Felipe, né, e o João e tudo mais. Quando o pessoal começou a se juntar e a ideia era juntar um grupo de ortopedistas pediátricos para tentar englobar de forma completa o cuidado à criança. Porque, para quem não sabe, talvez, a ortopedia pediátrica inclui doenças do quadril infantil, do pé infantil, o trauma infantil, as fraturas, as malformações congênitas, a neuromuscular, né, essa área. Então, PC, mielo, está nesse grupinho, mas eu tenho, por exemplo, deficiência femoral congênita, deficiência tibial congênita e uma série de outras alterações congênitas que são raras, inclusive, e que vão estar dentro desse grupo. Fazem parte desse guarda-chuva maior, que inclui o cuidado completo da molecada. Então, tudo começou com a ideia de juntar um grupo consistente que pudesse ser resolutivo. Se uma criança chega hoje no instituto, ela vai ter solução para tudo que ela tiver. Vocês são em quantos lá, doutor, Nós somos hoje? em 7 sócios. 7 sócios? 7 ortopedistas infantil? Pediátricos. Pediátricos. Sim, 7 pediátricos, sim. A gente falou aqui sobre criança com deficiência, mas, doutor, ajuda a mãe típica lá de casa a identificar quando que ela precisa levar o filho dela para procurar um ortopedista. Isso também é legal. A gente recebe muito encaminhamento de pediatra, né? No final das contas, o pediatra é um grande ator nessa circunstância toda, porque ele tem mais acesso à molecadinha e aí ele encaminha para nós de alguma maneira. De modo em geral, na criança neurotípica em especial, claro, a gente tem alguns targets de desenvolvimento, que é, na verdade, para todo mundo, e a gente acaba utilizando essas referências como padrão para acompanhar o desenvolvimento da molecadinha. Então, a princípio, se uma criança não nasceu com alguma alteração, a gente costuma sugerir uma primeira consulta com 2 anos de idade, porque a criança já está andando, já está num momento de desenvolvimento que tem muito elemento para ser observado. E a partir dali, dependendo do andamento, uma vez por ano,
por pura cautela, para olhar. Mas é importante acompanhar, né, doutor? A gente pesca várias alterações eventuais que iriam passar e que não eram identificadas, sabe? E aí você vai pegar esse paciente lá na frente com outras alternativas, enfim, de tratamento que eram mais pesadas e eventualmente podiam ter sido evitadas, né? E as mães com criança com autismo também, né, doutor? Se ela detectar a criança com pisando... Eu vou te falar isso porque olha o absurdo que eu vivenciei. Eu conheci uma mãe numa clínica de autismo onde eu trabalhei, que a filha dela estava sendo acompanhada com um ortopedista convencional do convênio. Ela nem sabia que existia ortopedista pediátrico. E a filhinha dela estava usando muita ponta. Eu falei, mas você já levou no... Aí ela falou, pra mim, levo no ortopedista comum. Eu falei, não, é ortopedista pediatra? Ela falou, não, existe? Eu falei, existe. Aí eu falei, o que ele fala sobre isso? Ah, que é normal que com o tempo ela melhora, ela vai voltar a pisar no pé. Eu falei, não. Isso não é normal. Você tem que procurar um ortopedista pediátrico e tudo mais. Verdade. Doutora, ela procurou assim que ela passou com o ortopedista. O ortopedista falou, não, isso aí é um caso cirúrgico. O pé dela já estava virando bailarina. Já estava fixo. Aí ela fez a cirurgia, corrigiu o pezinho, Legal. já tá usando órtese. Ela mandou um áudio pra mim. Bruna, obrigado, Bruna, pela orientação. Nossa, legal. minha filha tá andando. Eu nunca vi minha filha andando desse jeito. Bacana. Então, você vê, é uma mãe que não tinha informação, doutor. Então, é importante essas mães que têm um filho com autismo, quando presenciar essa marcha na ponta, procurar um ortopedista pediátrico? Sim, vou aproveitar a tua fala para dar duas ênfases diferentes. Primeiro, a questão da ortopedia pediátrica em si. As pessoas não sabem realmente. Boa parte da população não sabe que existe a especialidade. É ortopedista. Ah, não, mas faz joelho, faz quadril. Não identifica a presença ou a possibilidade de um ortopedista especializado nas circunstâncias da criança. Nos teens. Seja que criança for. E aí, quando eu digo criança, claro, é do esqueleto imaturo até a adolescência. Então, esse é um ponto importante. Até que idade vocês atendem? Até uns 18? A gente atende qualquer idade. Qualquer idade. Qualquer idade. Agora, o esqueleto imaturo é que determina essas condutas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de uma menina que é mais fácil de pontuar. A menina tem a menarca. Então, é um evento, é uma circunstância de maturidade hormonal. O aparelho locomotor, ele amadurece junto com o hormônio, com a maturidade hormonal. Então, na menina, a menarca determina que ela vai ter mais ou menos 2, 3 anos de crescimento pela frente e depois acabou. Então, se a sua menarca é com 10 anos, com 13 é uma moçona pronta. Nossa. Se a sua menarca é com 13, com 16 você é uma moçona pronta. Então, a idade cronológica, ela tem um peso relativo. Claro, porque eu não posso comparar. Então, para nós, o mais importante é a maturidade hormonal, para meninos e meninas. É que, repito, na menina tem um evento que inaugura essa questão da maturidade hormonal, entre aspas. Então, fica, entre aspas, também mais fácil de determinar esse prognóstico de crescimento. Mas quando o menino começa a ter mudança de voz, pilificação, etc., etc., é um análogo. É como se ele estivesse dando essa sinalização para a gente. Agora, voltando para a questão do TEA, né, do transtorno do espectro autista. De uns anos para cá, a gente tem feito realmente muito diagnóstico de TEA dentro do espectro, e aí diferentes níveis de suporte, nível de suporte 1, 2 e 3, e todos os andamentos que isso, de alguma forma, impõe. O que a gente sabe um pouquinho sobre, né? O TEA, o transtorno de espectro autista, é primariamente um transtorno de comunicação. Não é ortopédico, de novo. Isso. Sim. Mas, por ser um transtorno de comunicação, modifica a velocidade, a capacidade de desenvolvimento global, incluindo o desenvolvimento motor. E aí voltamos para a ortopedia. A ortopedia chegou nele. Chegou lá. E aí vamos pegar uns artigos aí que já foram publicados. Então, por exemplo, mais ou menos 30% vão ter escoliose. Isso a gente já sabe. Nossa. Perto de 48% vão ter pés planos, de forma importante. E mais ou menos metade, 50%, apresentarão marcha em equino. Isso está bem estabelecido. A gente sabe disso. Então, os meus TEAs, eu tenho um monte, eu acompanho desde pequenininho. E o nível de suporte importa.
porque o raciocínio vai ter que englobar tudo isso. E não é, repito, diferente nesse aspecto de uma doença neurológica de outra ordem. Sendo neurológica primariamente, a gente não pode esquecer disso. A doença é neurológica primariamente e tem desdobramentos ortopédicos. Eu não posso desconectar uma coisa da outra. E, ao mesmo tempo, eu não posso comparar distúrbios neurológicos de origens diferentes e colocar tudo no mesmo balaio e fazer tudo igual. Bacana. Para a gente poder finalizar, doutor, vamos Pois falar sobre o gesso seriado? Quando que é indicado? Para marcha equino, imagino. Pode Porque ser. existem algumas indicações mais amplas. Atualmente tem sido muito ventilado essa questão do gesso seriado para corrigir marcha equino. Isso. Para a criança que tem deformidades leves, até uns 10 graus mais ou menos, é uma boa aplicação. Você faz o gesso, troca semanalmente ou, para alguns casos, bissemanalmente, permite que o paciente dê carga e aí, às vezes, com 2, 3, 4 trocas, o paciente melhora bastante. E é bem legal, realmente. Agora, a ideia do gesso seriado é mais antiga. Mas isso que eu ia perguntar, é novo isso? Mega antiga, na verdade. Quando a gente não tem muita coisa de alternativa, o cara começa a ficar criativo, né? Então, se você imaginar os caras lá atrás, de novo, década de 50, de 60, de 70, de 80, eles não tinham tanto aparato tecnológico para operar, eles tinham que se virar com o que tinha. Justo. Vamos engessar esse pé aqui, não vou fazer Exato. cirurgia, não. E aí o cara ia cortando o gesso e modelando a articulação para tentar corrigir. O exemplo típico é joelho flexo, joelho dobradinho, em paralisia espástica, paralisia cerebral. Fazer gesso seriado para esticar o joelho no gesso. Isso é, ó. Nossa, e eu vejo o médico trazendo isso como inovação. Ó. Ah, doutor, quanta clareza, viu? Tem tempo pra caramba nisso aí, ó. Tem mó tempão. Caramba, doutora, eu estou extremamente feliz com essa oportunidade de conhecimento, de expandir mais ainda as minhas ideias aqui, né? Sanar todas as minhas dúvidas, porque na grande maioria aqui foram perguntas até pessoais mesmo, para saber. Legal. Eu fiz até uma pela Ju, que eu não sei porque que a Ju não perguntou, mas eu pergunto, né, Ju? O que seria de você sem mim na tua vida? É verdade. Né? E queria agradecer mesmo, assim, de coração, pela oportunidade que o doutor teve, todo esse carinho, né, de se deslocar. O pessoal, ele veio lá de Santos, gente. A gente tá aqui no Alto de Pinheiros, Zona Oeste. Imagina. Né? E é isso, né, Ju? É isso, eu tô saindo daqui com a minha régua ainda mais alta. Misericórdia. O terror dos médicos. Não, pelo Quando falar, contrário. foi o doutor Vini, viu, que me auxiliou. Vem brincar comigo. Vou falar, se alguém perguntar de onde você descobriu isso. Tô aqui, Tá aqui, podcast, pode assistir, Podcast vai aprender. PCD. Escuta aí. Aprende. Porque- Eu que vou apanhar. Não, mas foi uma aula, assim. Foi uma Foi. aula. Eu ouvi coisas que eu nunca tinha ouvido realmente. E esse conhecimento a gente leva e espero que ajude muito o pessoal de casa. Com certeza. Eu também espero, honestamente, espero que tenha agregado um pouco. Obviamente que são temas bastante extensos e a gente tenta resumir de alguma maneira, enfim, para tentar ser didático da melhor maneira possível. Mas é complexo, a gente precisa fazer esse adendo. É algo complexo e que realmente demanda, enfim, muito cuidado nas escolhas e são muitas variáveis para serem equacionadas ao mesmo tempo. Então, talvez para resumir, eu diria para vocês, não tem solução mágica, tá? Não tem. Tem que juntar tudo, acertar no quadradinho e vamos lá. Não é pastel, né, doutor? Jogou, Não fritou, é, né? Fritou, exato. Né? E como a minha filha diz, a vida não é um morango. Até hoje eu estou para entender o que essa frase quer dizer. Mas ela fala, pai, a vida não é um morango. Não, ela se equivocou. A vida é um morango. Como é que é? Morango do amor? Morango do amor? Morango do amor. A vida é um sei morango lá. do amor. Eu já não entendo a frase dela. Essa moda desse morango do amor aí. Mas tá bom, o doutor quer deixar um recado para o público lá em casa? Primeiro eu quero agradecer o convite. Sim. A conversa foi extremamente agradável. Eu fico à disposição sempre que vocês quiserem, porque é um prazer conversar com vocês. Tenho extremo respeito pelo posicionamento de vocês, como mães, enfim, que buscam o melhor para os filhos e
espalham informação. Ainda ajuda, né? Esse Exato, povo espalhar carente. informação eu acho que é o melhor que a gente consegue fazer, né, dentro do possível, claro. Então, eu fico à disposição, na verdade, o Instituto está à disposição, a equipe está à disposição, é um prazer e o que a gente puder para fazer, ajudar, então vai estar sempre disponível. E você aí, mãe, pensou inteligente? Pensou em Instituto Toros. Vai lá levar seu filho, fazer uma consultinha, viu? Faz bem para a saúde, né, não, Ju? Obrigado. É isso aí. E nós não podemos deixar, mais uma vez, de finalizar esse episódio maravilhoso, porque a gente sempre tem que pautar aqui. O podcast PCD existe porque tem pessoas que apoiam nós, né? E quem são esses apoiadores? Vocês estão cansados de saber, mas eu vou repetir. Vou frisar sempre aqui com vocês. É o consultório da doutora Giana Kuhn, a KVM Audiovisual, o estúdio da qual a gente grava aqui. Tem a RUF Digital, que eu sempre erro, mas eu tô tentando mentalizar Tá melhorando. RUF. Tem a Barretos Distribuidora também. Tem um consultório da doutora Bruna Ituaçu. Tô esquecendo mais de alguém, amiga? Acessível. É acessível. Esse IP também é maravilhosa, que ela é recente, né, amiga? Ela é um bebê. Entre nossos apoiadores, ela tá chegando agora, né? Mas o carinho é igual, né, não, Ju? Exato. Então, a todos vocês aí que nos apoiam, esse projeto incrível para acontecer aí, que Deus abençoe cada dia mais vocês, porque quanto mais Deus abençoa vocês abençoam a gente aqui, ó. E é isso aí, pessoal. Fiquem ligados. Até o próximo episódio.